Graça e paz, queridos irmãos, amigos. Nós estamos aqui para trazer um estudo que tem um tema, e esse tema é o seguinte: por que muitos desistem do ministério? Nós vamos usar aqui algumas metáforas que a Bíblia usa. A metáfora é uma comparação de palavras, né? É um termo substituto do outro, que substitui o outro, né? Então, nós vamos usar aqui algumas metáforas para mostrar a dureza do ministério pastoral, evangelístico, e por que muitas pessoas às vezes desistem do ministério, né? Vai ser um estudo simples, mas eu tenho certeza que vai falar no profundo do teu coração. A primeira metáfora que nós vamos ver aqui é o que o apóstolo Paulo ensina aqui. Ele diz aqui, para descrever a dureza do ministério, ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, queridos, aqui a metáfora é soldado, entendeu? Soldado é aquele que foi alistado nas fileiras do exército, entendeu? E o apóstolo está dizendo aqui para ele sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo, porque aflições nós vamos passar, mas às vezes nós podemos passar as nossas aflições como obreiro na casa de Deus, né, como um mau soldado. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, que o dever do soldado é agradar o seu comandante, não se envolvendo com os negócios dessa vida, né? Então, quem é militar sabe disso, né? O militar ele pode ter outros compromissos, mas o seu principal compromisso é com o quartel, é com o seu comandante, é onde ele serve, né? Ele pode ter vários compromissos, mas ele tem aquela obrigação ali com o seu comandante, aonde ele serve, né? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que nós que se alistamos no exército de Deus, como soldado, como obreiro, né? Nós devemos tomar muito cuidado para não se envolver com o negócio dessa vida que venha tomar o nosso tempo daquele compromisso que nós assumimos. Um soldado, ele pode assumir qualquer compromisso, mas ele tem que estar lá no dia do serviço dele, ele tem que estar lá, ele não pode faltar, ele não pode se envolver com os negócios dessa vida que tome o lugar dele aonde ele se alistou, entendeu? Então, agradar o seu comandante, não se envolvendo com os negócios da vida civil, entender que o seu chamado e se dedicar a ele é estar alistado, aonde está alistado. Então, muitas vezes as pessoas, né, se embaraçam com tanta coisa e se esquece aonde ele se alistou, se esquece aonde é o seu maior compromisso, e por causa disso, às vezes, a pessoa desiste. Ele não consegue levar os dois compromissos, entendeu? E a segunda metáfora aqui é lavrador. Entendeu? O lavrador que trabalha deve ser primeiro a gozar dos frutos. É interessante que o lavrador, antes de gozar do fruto, olha só que metáfora linda. O lavrador, antes de gozar dos frutos, desfrutar dele, ele tem que plantar. O grande problema de muita gente, às vezes, é que ele quer colher antes de plantar. Às vezes ele vê um obreiro bem sucedido, fazendo a obra de Deus, né? E ele já quer ser igual àquela pessoa, mas vai olhar a história daquele obreiro, vai olhar a história daquele pastor, vê o que ele já sofreu, vê o que ele já passou,
né? Então, infelizmente, tem muitas pessoas, né, na casa de Deus, que ele quer colher o fruto antes de plantar. Então, a nossa colheita, ela é de acordo com a nossa plantação, entendeu? Então, o lavrador, ele deve ser o primeiro a desfrutar da sua plantação, mas ele vai ter que plantar. E quem planta, espera, né? Quem semeia semente, espera germinar, espera crescer, para depois ele ceifar aquilo que ele plantou. Entendeu? E muita gente ele não tem paciência para esperar. Às vezes a pessoa é chamada por Deus, tem o dom, mas ele acha que o seu ministério está infrutífero, porque ele não está se dando bem. Querido, espera. O que você plantou para você estar esperando? Então espera que às vezes a colheita demora, mas ela vem. E quando ela vier, você vai ser o primeiro a desfrutar do fruto. Tenha paciência, entendeu? O lavrador está bem claro aqui, ó, deve ser o primeiro a gozar do fruto, mas ele espera. Tem que ter paciência, entendeu? Tem que esperar a chuva serôdia, tem que esperar chover. Não é assim não. Você começou hoje, já quer ter uma grande igreja, começou hoje, já quer ter um ministério reconhecido, começou hoje, já quer estar por cima. Não, meu filho. Você é um lavrador, você tem que plantar, e antes de plantar tem que preparar o terreno, preparou o terreno, joga a semente, espera crescer. É assim, a vida do obreiro é assim, entendeu? Nada é, não é nada disso não, entendeu? Vigia na terra. Às vezes tu tem chamada mesmo, mas você não está tendo paciência, certo? Outra metáfora muito importante aqui, que ele traz, é do atleta. Se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente, entendeu? Então, quando ele usa a figura do atleta aqui, ele está querendo mostrar o que é a disciplina. Se nós não tivermos disciplina, entendeu? Nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque o obreiro, ele é um atleta, e o atleta, se ele vai competir amanhã, hoje ele vigia, né? O atleta, ele já mantém uma vida diferente. Nós não podemos, o atleta, ele não é igual às outras pessoas. Uma pessoa que vai correr amanhã 40 quilômetros, né? Todo mundo vai para farra, as pessoas vão para pizzaria, vão comer, vão ficar até tarde acordado, cada um vai fazer o que quer. E o atleta, sabe o que ele vai fazer? Ele vai se resguardar, ele vai dormir, para que amanhã ele esteja em condições. Ele não vai comer qualquer coisa. Uma vez perguntaram ao pastor Show assim, terminou o culto num sábado, e os americanos estavam lá na igreja dele, e falaram: mas como é que você consegue uma igreja grande? Ele falou: olha, vou dar só uma dica. Acabou o culto agora, vocês vão tudo para churrascaria, pizzaria, né? Vão ficar lá até de madrugada. Quando for lá para as 3 horas, vocês estão tudo cansados, vão dormir, né? E vem 9 horas para a escola dominical, todo para o culto, todo mundo cansado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir agora. E amanhã, 5 horas, eu estou acordado para orar até as 7. E 8 horas começa o culto. Olha porque ele já deu uma dica. Porque o atleta, ele tem que ter disciplina. O apóstolo Paulo falou: olha, eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à servidão. Para quê? Para que pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. Entendeu? Está lá em 1 Coríntios 9:25. Então o pastor Show aqui, ele deu uma lição de disciplina. Ele tinha disciplina. Talvez ele sentiu vontade de ir na pizzaria também, ele sentiu, mas ele sabia que ele tinha um culto no outro dia, certo? Um culto com milhares de pessoas. Ele não poderia chegar naquele culto de qualquer maneira, cansado, até passando mal. Não, ele se disciplinou. Então muitas vezes a gente perde a bênção porque a gente quer ser igual ao povão. Tudo que eles fazem a gente quer fazer também. Se Deus te chamou, você tem que ter disciplina para orar, você tem que ter disciplina para ler a Bíblia, certo? Você não pode ser relaxado, não lê a Bíblia, vai pregar, não se prepara, bota o dedo lá para ver se Deus dá uma mensagem. Que isso? O obreiro, o líder, tem que ter disciplina.
Ah, mas eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, não pode ser, né? A pessoa tem que ter tempo para ser pastor, tempo para ser evangelista. Aquilo que Deus te chamou, você tem que ter tempo. E tem que ter tempo para ler a Bíblia. Como é que eu vou pregar se eu não tenho disciplina para ler a Bíblia? Eu leio a Bíblia de qualquer jeito, qualquer hora. Não, o atleta tem que ter disciplina, certo? Tem que ter o teu horáriozinho de oração, o teu horário de leitura bíblica, de estudo, de preparar a tua mensagem, o teu dia de jejum, entendeu? O teu dia de fazer os trabalhos externos. Então, quando a pessoa é disciplinado, ele vê o fruto do seu trabalho. E o atleta é uma pessoa disciplinada. Todo atleta indisciplinado, a sua carreira é cortada no meio, entendeu? Até jogadores de futebol. Quantos jogadores de futebol aí poderiam ser famosos, não foram? Por quê? Porque não tiveram disciplina, quiseram viver uma vida desregada, igual qualquer outra pessoa comum. A gente tem que entender que nós não somos comum, nós somos obreiros da casa de Deus, então temos que ter disciplina em tudo aquilo que nós façamos, entendeu? Para o atleta levar o prêmio, ele precisa obedecer às regras da competição. E nós também, querido, para levar o prêmio, nós temos que obedecer às regras da competição. Está onde a regra? Na Bíblia, entendeu? Então, para a gente manter a condição espiritual, tem que ter disciplina também, certo? Outra coisa também interessante aqui é trabalhador. A Bíblia diz assim, ó, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Esse procurar aqui é o que? É a urgência. O trabalho de Deus é uma coisa urgente. Nunca o trabalho de Deus ele pode deixar para amanhã. Pessoas que empurram a obra de Deus com a barriga, ele nunca vai ser bem sucedido naquilo que Deus chamou ele para fazer. Por quê? Porque ele não entende. Aqui está mostrando que a urgência do trabalho. Levantar os vossos olhos e veja que os campos já estão brancos para a ceifa. Então, muitas vezes a pessoa ele não entende isso, não percebe, entendeu? A urgência da obra. A obra de Deus é urgente, principalmente nesse tempo presente. Se o cara está de moleza, não entende o que está acontecendo, ele precisa urgentemente de olhar para os campos e ver que eles estão brancos para a ceifa. Outra metáfora muito importante aqui, que o apóstolo Paulo usa, é no 21, versículo 21, ele diz assim, de sorte que numa grande casa não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, vaso, né? Aqui está se referindo ao obreiro. Numa grande casa tem muitos vasos, mas tem vaso de honra, vaso para desonra, tem vaso de ouro, entendeu? Então, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, será idôneo. Então, o vaso ele não pode estar emborcado, entendeu? O vaso ele tem uma grande necessidade de estar purificado. Deus não enche vaso sujo. Muitas vezes o vaso está vazio porque está sujo. Porque se estiver limpo, Deus enche. Pode ter certeza disso, entendeu? Então a necessidade do vaso primeiro, não pode estar emborcado. Como é que, né? Se estiver de cabeça para baixo, não tem como encher. Isso é uma metáfora muito interessante, entendeu? A necessidade do vaso é ser purificado. Vaso, querido, o obreiro não é um vaso para enfeite, entendeu? Aí você chega numa casa, a prateleira está cheia de vasos enfeitando, mas o obreiro ele não é um enfeite. O obreiro ele é para ser usado, entendeu? Alguns vasos eles são para usos comuns e outros para ocasiões especiais. O obreiro ele é um vaso para ocasiões especiais. Às vezes Deus te usa de repente, porque você está na posição, não está emborcado, está purificado pelo sangue de Jesus, está em comunhão com Deus. De repente Deus te usa, Deus te exalta, você é um vaso especial. Se você é um obreiro, você é um vaso especial, entendeu? Então,
a Bíblia diz que quem se purificar de todos os pecados, evitando, se afastando, será vaso usado para fins especial. Por quê? Porque é dedicado e útil ao seu mestre e estará pronto para toda boa obra. Assim Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo precisava ser um vaso limpo e um vaso para ser usado em casos especiais também. Entendeu? Então, o obreiro é um vaso de Deus, é um homem, um vaso, ele tem que estar cheio, certo? Mas para estar cheio, tem que estar limpo, purificado e não pode estar emborcado. Outra metáfora muito interessante aqui que o apóstolo Paulo usa, no versículo 24, ele fala aqui: o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. É interessante que a palavra que ele usa aqui é escravo, entendeu? É doulos. Ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Por quê? Porque a vontade do servo, por que ele usa essa palavra servo? Porque a vontade do servo é a vontade do Senhor dele. O servo tem vontade, mas ele, de livre e espontânea vontade, ele decide a servir a Deus, ao seu Senhor, no nosso caso, né? Jesus, numa ocasião, disse uma coisa no capítulo 6 de João, versículo 38, Jesus disse assim: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus aqui, ele se coloca, o Filho de Deus aqui, ele se coloca como servo de Deus. Ele se coloca como servo e faz uma colocação tremenda. E o Filho do homem, ele não veio para servir, para ser servido, ele veio para servir. Então o servo é para servir. Mas tem pessoas que, quando ele alcança assim, um certo nível na obra de Deus, ele não quer mais servir, ele só quer ser servido. Mas Jesus falou: o Filho do homem não veio para ser servido, o Filho do homem veio para servir. Nós somos servos. Tem pessoa que a posição sobe na cabeça. Tem pessoas que, depois que ele é pastor, para falar com ele é uma dificuldade muito grande, tem que marcar a hora. O cara não tem nada para fazer, mas tem que marcar uma hora com antecedência, porque ele agora é muito importante. Meu querido, você agora é um servo, e você está aí para servir. Quem não serve para servir, não serve para viver. Entendeu? Então, Jesus falou: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nós estamos na obra de Deus, não é para fazer a nossa vontade, não. Aí as pessoas desistem, entendeu? Essas coisas aí levam as pessoas a desistir do ministério, ou não tem a chamada, né? Reconhece, ou tem a chamada, mas o preço é alto, então ele desiste. Não vou ser servo, não, eu quero ser servido, servir não. Eu conheci pessoas, pessoalmente eu tive contato com pessoas, e depois que botou uma carteirinha de pastor, ele mudou completamente. E eu estava conversando com um outro pastor, ele falou de um presbítero, que depois se tornou presbítero, se tornou uma cascavel na igreja, entendeu? Então tem pessoas que ele entende tudo errado, quando ele sobe de posição, ele se envaidece e quer ser chefe. Na igreja não tem chefe, todo mundo é servo. Se Jesus veio para servir, nós. Se Jesus lavou os pés dos discípulos, e nós, né? Então a gente tem que entender isso. Então a vontade do servo, a exemplo do Senhor Jesus, o servo não tem vontade própria, a vontade dele é a vontade do seu Senhor, e a nossa vontade é fazer a vontade de Deus, entendeu? A vontade do servo, a visão, o desejo, é tudo do seu Senhor. Uma vez perguntaram a um pastor que estava chegando para uma igreja, e o pastor presidente perguntou a ele: vem cá, qual é a tua visão? Ele falou: agora a minha visão é a tua. Certo, entendeu? Como é que uma pessoa vai ficar num lugar batendo de frente com a outra pessoa? Se eu estou num lugar, minha visão é da pessoa, é de quem está liderando. Isso é ser servo, entendeu? Então,
para encerrar aqui, a última conclusão aqui, outra metáfora é a metáfora do mestre, entendeu? Ele diz aqui, na palavra, aqui em Timóteo, apto a ensinar aqui, aqui, ó, o que de mim ouviste, entre muitas testemunhas, confia a homens fiéis, para que sejam idôneos para também ensinares a outro, ao mestre, ensinar, entendeu? Então, mestre é aquele que ensina, e Paulo falou, ensina a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outras pessoas. Então, aqui o que a gente entende aqui? Aquilo que Tiago falou, não sejam muitos de vós, mestre, porque vocês vão dar muito mais conta. Eu vou dar conta daquilo que eu ensino. Se eu estou levando as pessoas para a beira do precipício, eu vou dar conta. Entendeu? Se eu estou ensinando heresia, eu vou dar conta. Se eu estou ensinando coisa errada, eu vou dar conta. Se eu estou ensinando coisa da minha cabeça, eu vou dar conta. Se eu estou fora da Bíblia, eu vou dar conta. Não tem jeito. Entendeu? Não tem para onde correr. A gente tem que entender que a gente tem que ensinar as coisas certas, né? E preparar homens idôneos para que eles possam também ensinar outros. Nós ensinamos as pessoas para que eles ensinem a outros. Entendeu? Então, aqui o que a Bíblia mostra? A responsabilidade daqueles que ensinam. Então, é muito importante, de vez em quando, nós que ensinamos a palavra, dar uma paradinha e falar assim, vem cá, o que eu ando ensinando por aí? O que eu ando falando por aí? Porque eu vou dar conta. Então, é bom a gente examinar a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E pense, o que eu ando ensinando? Para onde eu estou levando esse rebanho? Para onde eu estou levando essas pessoas? Qual é o propósito do meu ensino? Qual é a minha intenção que eu estou ensinando? Por que eu estou passando isso? A gente tem que fazer uma reflexão do porquê. O que eu ando ensinando? O que eu ando falando? Entendeu? Então, essas metáforas são muito importantes. E nós precisamos entender essas coisas. Entendeu? Então, concluindo aqui, essas figuras acima, né, ela descrita pela Bíblia, ela mostra o quê? A natureza do ministério, entendeu? Que o ministério que nós aceitamos, né, não somos obrigados, mas aceitamos, qual é a natureza dele? É sacrifício, é serviço, é dificuldade, mas é também responsabilidade do obreiro, que exige da gente o quê? Caráter irrepreensível, maturidade espiritual e coragem para servir com humildade. Porque, querido, se exaltar não é difícil, entendeu? Então nós temos que entender que é uma grande responsabilidade nós sermos obreiros na casa de Deus, porque nós somos formadores de opiniões, nós somos pessoas com compromisso, as pessoas olham e praticam aquilo que a gente ensina, né? Então é um serviço muito importante que a gente faz na casa de Deus e exige da gente caráter irrepreensível, maturidade, ok? Então, que Deus te abençoe, tá? Essa simples palavra aqui foi para te dar uma força. Se você está querendo desistir, não desista, mas persista, certo? Porque você tem que ser um bom soldado, tem que ser um lavrador paciente, você tem que ser um vaso purificado, entendeu? Você tem que ser um atleta bem disciplinado, com certeza, e Deus vai te abençoar, tá bom? Se você gostou desse estudo, você entra lá no nosso canal, se inscreva, ou se não, você dá o seu like, se você já é inscrito, tá bom? E Deus te abençoe. Nós temos lá vários estudos, você pode escolher lá o que você quiser, tá bom? Um abração, fica na paz. Aqui é o pastor Adilson da Silva Lobo.